Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, que alegria poder receber você, querido irmão, querida irmã, que já está me acompanhando desde a quarta-feira de cinza. Se você ouve pela primeira vez, né, e vê esse programa, que maravilha ter você aqui também. Você pode compartilhar esse link, esse programa, convidando mais pessoas a estarem conosco. Nosso objetivo é meditar o mistério da redenção. Na cruz nós fomos perdoados de todos os nossos pecados, na cruz nós fomos redimidos e a porta do céu se abriu para nós. Hoje, dia 14 de março, nós estamos em uma terça-feira da terceira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 35. O evangelho de hoje fala daquele episódio onde Pedro, ele pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E a gente entende, a partir dessa pergunta, da resposta de Jesus e até da parábola que Jesus conta, que a primeira coisa que nós devemos aprender é que nós fomos perdoados por Deus. É a primeira coisa. Deus nos perdoou. Nós precisamos sentir o perdão de Deus na nossa vida, justamente quando Ele morreu na cruz pela nossa salvação. O que nós fizemos para merecer isso? Nada. Pelo contrário, nós fizemos muita coisa torta, errada, né, pecaminosa, e nós levamos Jesus para o madeiro da cruz. E mesmo assim, sem ter feito nada, Ele nos perdoou. Ele nos lavou com sangue e água que jorraram do seu peito aberto e nos deu a graça da reconciliação e do perdão. Quando Jesus diz que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, dizendo para Pedro quantas vezes ele deve perdoar, quer dizer, o perdão deve estar sempre na nossa vida. É fácil perdoar? Não é. Mas nós só podemos perdoar o nosso irmão 1000 vezes, se preciso for, se de fato eu me sentir um miserável pecador que sempre é perdoado por Deus. Se Deus me perdoa sempre, eu também preciso perdoar quantas vezes for necessário. Então, não tenha medo do perdão, não coloque limites para o perdão, não coloque situações, né, que te escusa de perdoar. Pelo contrário, nós devemos crescer nessa capacidade de dar o perdão, né, de ter o coração dilatado de Jesus, né? Aquele coração amoroso, aquele coração compassivo, aquele coração misericordioso, aquele coração que consegue enxergar a essência boa do outro e não apenas ficar olhando para o pecado dele. Eu acho que uma das coisas assim, mais complicadas, né, é justamente isso, porque às vezes nós conseguimos olhar apenas o defeito do outro, né? O nosso olhar, ele é clínico, né? Conseguimos olhar o defeito, a falha, né, o erro, a enfermidade do outro e não conseguimos muitas vezes encontrar, né, aquilo que é bom, aquilo que é digno de amor, de misericórdia, de louvor. Então, hoje, aprendamos, né, com o próprio Jesus a perdoar. E dentro das meditações de Santo Afonso para essa terça-feira, Santo Afonso diz assim: quando todos os homens estiverem reunidos no vale de Josafá, virão os anjos separar os réprobos dos escolhidos. Estes ficarão à direita, quer dizer, os escolhidos, e aqueles serão, para sua confusão, impelidos para a esquerda. Ó, que triste separação! Meu irmão, de que lado nos acharemos naquele dia? E aí eu pergunto para você, hoje, mais uma vez, de que lado nós seremos colocados? Do lado dos escolhidos ou daqueles que foram, infelizmente, condenados, reprovados na sua caminhada? À direita, com os escolhidos, ou à esquerda, com os condenados? Se quisermos estar à direita, deixemos o caminho que conduz à perdição. Se você quer ser salvo, e dá tempo ainda, se você deseja o céu, se você deseja a aprovação, se você deseja viver a comunhão com Deus, ainda dá tempo. Mas o que nós precisamos fazer? Como o Evangelho dizia, perdoar, amar, buscar a Deus, buscar essa conversão do nosso coração, deixar de fazer o mal. Hoje eu pergunto, quais os males que você precisa eliminar?
E eu digo mais, coloque tudo na cruz de Cristo. Aqui a nossa desgraça é redimida pela graça de Deus. Deus é capaz de fazer o extraordinário se nós abrirmos o nosso coração para Ele. Um dia nós seremos separados, né? Os bons e os maus, o joio e o trigo. E eu espero que nós estejamos do lado daqueles que serão salvos. Depende da graça de Deus, mas depende também da forma como você escolhe viver. Deus te abençoe, uma boa terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.